Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão do nosso canal a acompanhar o Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, patrocinado pela editora Pitágoras. Este é o 30º dia da competição e vamos ver como está a classificação geral. Portanto, desde a última vez houve grandes alterações na classificação e neste momento, do primeiro ao sétimo, todos os jogadores já têm as suas posições fixas. Portanto, o Running All terminou em primeiro lugar na classificação geral, ainda com um torneio ativo, ainda pode ganhar mais uns pontos, mas já não vai ser ultrapassado por ninguém. O Govir, que termina em segundo, ainda tem 2 torneios ativos, mas também não será ultrapassado. Filipe Coutinho, Ocran, Nuno Moura, Diogo Alves e Gotuga. Ainda o oitavo lugar ainda está por determinar. Neste momento só 2 jogadores é que podem terminar em oitavo. Ou será o José Sousa, ou será a Experience 626, que ainda está a jogar um torneio, que é a final do Targi, que vai definir quem vai ser o oitavo classificado nesta primeira fase do campeonato. Portanto, isso significa que já há 3 eliminatórias com os jogos definidos, ou melhor, com os jogadores definidos para a eliminatória. Portanto, o Ocran com o Nuno Moura até já definiram quais é que são os jogos da sua eliminatória, que será o Targi, o Seven Wonders Duel e o Stone Age. E neste momento estão a iniciar os preparativos o Filipe Coutinho contra o Diogo Alves para definir quais é que são os jogos da eliminatória deles, e também do Govir com o Gotuga para definir quais é que são os jogos deles. Podemos dar aqui uma vista de olhos aos confrontos que cada jogador teve desta eliminatória. Por exemplo, aqui temos o Ocran, que está aqui embaixo, Ocran contra o Nuno Moura, que foi Nuno Moura está aqui. Portanto, no caso, defrontaram-se 2 vezes, uma no Takenoko, que o Ocran ganhou na terceira ronda, e também uma vitória na final do Wingspan, que foi também um jogo que terminou durante estes 3 dias desde a última emissão. Mas nenhum destes jogos foram escolhidos. Foi o Seven Wonders, o Targi e o Stone Age. Também podemos dar aqui uma vista de olhos, por exemplo, ao Filipe Coutinho contra o Diogo Andrade Alves. Por exemplo, só jogar uma vez, neste caso no Patchwork, em que o Diogo ganhou nos quartos finais desse torneio. E por fim também temos aqui o Govir contra o Gotuga, que foi Gotuga, que se defrontaram 3 vezes, em que o Gotuga ganhou nas meias finais no azul e o Golvir ganhou ambas vezes nos quartos finais, no Splendor e no Targi. Temos também a dar aqui uma vista de olhos aqui ao Running Wild, porque ele só tem 2 adversários possíveis. Por exemplo, o Running Wild ou vai jogar com o José Sousa, que não defrontou no campeonato, portanto não temos uma noção. Não houve nenhum confronto entre ambos durante o campeonato. E o outro adversário possível é a Experience, que foi uma vitória no King Domino e uma vitória para o lado da Experience no Patchwork. Portanto, são os únicos confrontos que houveram entre estes 2 jogadores. Portanto, vamos ver aqui também o que é que a evolução dos vários torneios. No Seven Wonders Duel houve aqui o fim do torneio, a final entre o Running Wild e o Nuno Moura como último jogo. Este jogo era importante para o Running Wild para garantir o primeiro lugar, e ele conseguiu a vitória. Podemos fazer aqui o replay do jogo da final para ver o que aconteceu. Na última emissão tinha referido que tinham estes 2 tokens muito importantes, que era a lei e a teologia para este jogo, e até porque havia várias cartas de ciência logo à vista na primeira era. Portanto, apostar na ciência podia ser provavelmente o melhor caminho neste jogo, e notou-se que, por exemplo, o Running Wild foi logo ao início para a ciência, enquanto o Nuno Moura tentou bloquear que ele tivesse outro símbolo de ciência logo de seguida.
Aqui uma aposta de pontos por parte do Running Wall logo ao início, que não é muito habitual ver os jogadores na primeira era a preocuparem-se com estas cartas de pontos. Que o Nuno avançou militarmente o seu oponente, ou seja, se nada acontecer, o Running Wall consegue ser o primeiro jogador na próxima era, o que normalmente é muito perigoso, é evitar. Portanto, o Nuno com muita economia, o Running com menos recursos, portanto ele como está menos abaixo militarmente, ele parte em primeiro, pode escolher quem será o primeiro a escolher a jogar. Portanto, acho que aqui há um erro, não se deve tentar evitar estas cartas militares e acho que dá-lhe a possibilidade de ter mais escolha. Portanto, nota-se aqui o Running ao apanhar a teologia e não a lei, porque permite que todas as suas wonders sejam com a ação de voltar a jogar, ou seja, ganha 4 turnos, que é muito forte. Já tem 3 símbolos e tem aqui um símbolo já aqui no discard da roda que ele pode ir buscar com o mouse. Portanto, a ameaça de vitória de ciência é clara. E ele aqui apanhou outro símbolo que permite buscar a lei e já tem neste momento 4. Ele tem aqui um quinto símbolo garantido. Portanto, o Nuno Moura está em grande dificuldade neste momento de conseguir a vitória, porque o Nuno tem várias cartas de poder voltar a jogar. Não tem muita economia comparativamente, mas teoricamente o Running Well não precisa de preocupar-se com os pontos para o resto do jogo, é só tentar obter a vitória e não há muito que o Nuno possa fazer. E é o que acontece aqui. Ele usa o mausoléu para apanhar a roda e como esta carta agora com a teologia permite jogar outra vez, ele apanha o último símbolo e ganha o jogo. Portanto, foi muito bem jogado do Nuno, do Running Wall. Acho que uma boa aposta em apanhar a teologia primeiro antes da lei, para permitir todas as suas wonders voltarem a jogar. Portanto, foi um jogo bastante interessante. Portanto, esta foi a última partida do Seven Wonders. Também houve aqui outro torneio que acabou, que foi o Wingspan, em que neste caso venceu o Okran por 86-81 ao Nuno Moura. Por acaso também é o adversário que ambos vão se defrontar agora na eliminatória dos playoffs. O Wingspan normalmente é um jogo mais demorado a fazer o replay e por isso passei logo até aqui ao final para vermos o ponto de situação do jogo. Houve aqui mais pontos na parte dos objetivos por ronda. 17 contra 14, ou seja, o Nuno conseguiu fazer mais pontos nestes objetivos intermédios. Houve aqui uma aposta, por exemplo, o Okran em ter 5 aves, até esta foi a última ave que ele jogou, para ter este objetivo ganho no final da ronda, enquanto o Nuno até conseguiu ganhar, quando estava esta carta de aves na planície, só estavam 2 cartas, portanto ele conseguiu ganhar alguns. Houve aqui uma aposta do Okran para isto. Nota-se que muitas das aves do Okran valem muitos pontos, 40 pontos contra 24. Mas em contrapartida, o Nuno meteu mais ovos, assinou mais a ação de meter ovos. Até porque uma das cartas que ele tinha era aqui esta ave que ia buscar um trigo, em vez de ele estar a ir buscar alguém de food. Ambos conseguiram fazer várias stuck cards, por exemplo, 2, 5, 4, portanto 11 pontos em tuck cards. Aqui enquanto o Okran sempre que ia buscar a comida conseguiu apanhar também muitas cartas de aves pequenas para pôr nestas aves de rapina, que são relativamente, não custaram muito, um rato cada uma delas, mas depois acrescentam mais 9 pontos. Portanto, ele fez aqui vários pontos nestas opções. Os objetivos secretos, ele começou com este objetivo, em que tinha de ter aves neste tipo de ninho, e depois ainda apanhou os cartógrafos. Quando apanhou, tinha já 2 aves, ainda conseguiu apanhar mais 2 aves, que fez a pontuação máxima. Nesta inicial, que
enquadrava-se muito bem com um dos objetivos intermédios, portanto conseguiu ganhar alguns pontos. No caso do Nuno, ele tem dois objetivos, fez 10 pontos, eu não me recordo, provavelmente deve ter feito 10, 6 pontos, portanto também fez vários pontos. Mas foi um jogo em si muito equilibrado, em que ambos conseguiram pontuar bastante e foi decidido por pequenos detalhes. Portanto, isto era o Wingspan. Ainda tínhamos aqui o Stone Age, que neste momento tivemos dois jogos que acabaram nos últimos dias, que foi entre o Golvir e o Paiva, que era um jogo muito importante para ambos. Para o Golvir garantia automaticamente o segundo lugar e ainda uma aspiração ao primeiro, que não se vê acontecer. O Paiva precisava para se poder para passar a ser o oitavo classificado, não veio acontecer, portanto, infelizmente. No caso do Running Wild, estes pontos também, com a vitória do torneio do Seven Wonders, garantiu o primeiro lugar na classificação. Para o João também era um jogo fundamental ganhar e que deu uma derrota e a sua eliminação do campeonato. A final que está agora a decorrer é entre o Running Wild e o Govir, talvez um possível desfecho no campeonato nacional. O jogo ainda está muito cedo, ainda está praticamente ainda no início. E é um jogo que em si não tem impacto, ou seja, qualquer um que ganhe o jogo não terá impacto na classificação nem na definição dos lugares do playoff. Portanto, estão a jogar mais pelo desporto do que ter alguma consequência este resultado no final da classificação. Por fim, o outro torneio que ainda está a decorrer, que é o Targi. Tivemos aqui Experience, que acabou hoje o jogo entre o Galambos. Era um jogo decisivo para ambos, que qualquer um que tivesse ganho este jogo e se ganhasse a final do torneio, iria-se qualificar em oitavo lugar. Passou a Experience, que era a jogadora também mais experiente, com 320 L contra 126. Era a jogadora mais experiente entre ambos do Targi. Está a jogar agora contra o Govir na final do Targi. É um jogo fundamental para a Experience. Vamos ver se consegue. Tem 518 jogos, 327 vitórias contra o Govir, que tem 50 jogos e 33 vitórias. Portanto, será um jogo complicado para a Experience, mas é alterar dar tudo por tudo para tentar a vitória. Vamos dar aqui uma vista de olhos, porque já tem aqui uma aposta nos camelos, nesta linha, e aqui com um desconto em futuras cartas que consiga colocar. E atendendo que ainda estamos muito no início, é bem possível que consiga apanhar mais duas cartas. Esta carta é super poderosa, ou seja, ainda o ladrão ainda está na primeira fase do jogo e o Golvir já garantiu que não vai ter de pagar nunca pelo assalto, portanto é ideal. Não vai ter de gastar recursos, não vai ter, normalmente aqui no segundo assalto o jogador paga sempre um ponto de vitória para não estar a pagar os dois recursos. Portanto, vamos ver como é que este jogo evolui, ainda está muito no início, e ver quem é que consegue sair com a vitória. Vamos aqui só para terminar, portanto aqui na fase 2, e já que sabemos aqui os jogos do Ocrane e do Nuno Moura, vamos aqui ver, no caso do Nuno Moura, que está aqui, portanto, o Nuno Moura escolheu o Seven Wonders na sua escolha desta eliminatória. Já agora para referir que nesta segunda fase o que acontece é o jogador que terminou melhor posicionado na classificação escolhe primeiro. Neste caso foi o Targi, por parte do Ocran, que ele escolheu. Depois o segundo jogador escolhe o segundo jogo, que é o Seven Wonders e depois outra vez o Ocran, neste caso que era o melhor classificado, escolhe o último jogo. Estes três jogos começam sempre à mesma hora, podem estarem a jogar por turnos ou podem até definir uma hora e jogarem em tempo real. Eles, por acaso, até já
acordaram a jogar no sábado à noite para tentar, pelo menos, fazer uma ou duas partidas destes dois jogos, destes três jogos, para tentar despachar. Vamos ver qual é o resultado, mas olhando aqui, por exemplo, o Nuno, ele escolheu um dos seus jogos, se calhar o melhor jogo que ele tem do campeonato na sua escolha, portanto é o que tem mais experiência. Já no caso do Targi e do Stone Age, Targi tem só 8 jogos e 2 vitórias, portanto não é uma especialidade dele. E no Stone Age, se não passei, provavelmente passei. Vamos aqui ver mais para cima. Vamos aqui fazer uma pesquisa rápida. Stone Age. Está aqui. Também 8 jogos e 2 vitórias. Portanto, ambos jogos não são a sua especialidade, embora ele pode agora aqui aproveitar estes dias até ao início da eliminatória para talvez treinar um bocadinho estes dois jogos e melhorar a sua técnica. Nas outras eliminatórias, podemos dar aqui uma vista de olhos ao Filipe Coutinho e ao Diogo também. Vamos aqui ver aqui o Filipe. E já agora também aqui ao Ocran, antes de passarmos. No Ocran ele escolheu o Targi e o Stone Age. No caso do Ocran, ele no Targi tem 72 vitórias em 48 jogos. No Seven Wonders Azul também 138 e 78 vitórias, portanto, um bocadinho, em termos de porcentagem, um bocadinho mais baixo do que no Targi. E no Stone Age, deve estar aqui mais por cima, exato, tem aqui 61 jogos, 63 vitórias, 68. Portanto, onde ele teoricamente será mais fraco será no Seven Wonders Azul e é claramente favorito no Stone Age e no Targi comparativamente ao seu oponente. Vamos aqui ver o Filipe Coutinho e o Diogo. Vamos começar aqui com o Diogo primeiro. Nenhum deles escolheu ainda nenhum jogo, portanto ainda vamos ver como é que é, mas por exemplo, aqui o caso do Diogo, ele tem o Kingdom Builder, que é bastante forte, o Carcassonne, o Seven Wonders Duel, são três jogos que ele domina bastante bem. Já no caso do Filipe, que é um jogador que não tem muitos jogos no board game, mas é um jogador muito forte, que demonstrou algo no campeonato. Também no Kingdom Builder, bastante forte. Splendor também. Welcome to, embora 6 vitórias e 5 jogos não é uma boa representação. Como disse, ele é um bocado difícil avaliar a qualidade do jogador, porque embora ele tenha poucos jogos jogados no board game, ele é muito forte nas temporadas no campeonato, em vários jogos. Portanto, não podemos fiar que este pouco número de jogos significa que ele não tem muita experiência. E por fim, temos aqui o Govir, que já de si é um dos melhores, um habitué das temporadas e normalmente termina sempre nos primeiros lugares. Pontos fracos é difícil encontrar, porque ele tem vários jogos em que é forte, portanto não será uma tarefa fácil. Mas provavelmente até apanhou um dos adversários mais complicados dos 8, ou seja, entre o quinto e o oitavo. Talvez um dos mais complicados, que é o Gotuga, porque é um jogador que conhece todos os 12 jogos bem, não há assim um jogo que ele não tem assim muita experiência. Talvez o nível, ele pode não estar ao mesmo nível a ouvir na maior parte desses jogos, mas isso não significa que ele esteja muito atrás. Portanto, no Carcassonne tem muita experiência, no Stone Age também tem, Seven Wonders também tem, no Kingdom Builder também tem muita experiência. Ou seja, é um jogador com Patchwork, 410 jogos, portanto, não há aqui um jogo que ele necessite de aprender ou rever algumas regras. Ele já tem conhecimento. Portanto, não será um adversário fácil, como não foi no caso do Azul, em que o Gotuga conseguiu ganhar ao Govir no campeonato. Portanto, será uma eliminatória interessante de acompanhar
e ver qual será o ponto de evolução. Ainda assim, o Alvir com uma vantagem de uma vantagem, um favoritismo em passar à eliminatória seguinte. Por fim, era isto que terminamos a emissão 2. Espero que tenham gostado e até ao próximo dia. Tchau e bons jogos.